João Paulo II foi um colaborador do reino de Deus, Bento XVI foi um colaborador no reino de Deus e Papa Francisco é um colaborador, de modo que Deus usa os dons que cada um tem, ao seu tempo, ao seu modo, para fazer sua obra acontecer. Então, eu creio que nesse tempo aqui, não é importante essas comparações que é feita de cá ou de lá. Não é? Quem fez mais, quem fez menos, cada um colaborou no seu tempo, cada um deu o melhor de si para que o reino de Deus acontecesse. Cada um contribuiu com a sua reflexão intelectual, cada um contribuiu com a sua docilidade do espírito. Agora, é importante frisar que Bento XVI, a sua contribuição para a igreja foi nessas duas esferas. Contribuiu ali quando foi necessário, como apenas como um prefeito. Depois, quando precisou ser papa. Agora, ele contribui com um pulmão da igreja, que é muito importante, que muitas vezes é deixado de lado, não é visto com tanta importância, que é o pulmão da oração. Entende? O próprio nome dele, Bento, é referência ao grande São Bento, não é? O mestre da vida monástica para o Ocidente, não é? Cujo lema era orar e trabalhar. Então ele trabalhou muito pela igreja, Bento XVI, agora ele quer trabalhar muito pela igreja com esse outro pulmão que se chama oração. Porque sem ele, a igreja não seria igreja, o mundo não seria mundo, a oração é que nos sustenta. Então, eu penso que ele hoje é um papa, como existem bispos eméritos, e são muitos que continuam colaborando com a igreja, nós temos hoje também um papa emérito para a glória de Deus. Esse papa emérito, com todos os méritos que ele merece, ele hoje contribui com a igreja, com a sua oração fervorosa, com a sua oração fiel, colaborando para esse reino de Deus acontecer. Eu tenho participações aqui, como por exemplo do Ediel e dos seminaristas da Diocese de Penedo, Alagoas. O Ediel Santos, ele fala assim: o Papa Bento foi o grande instrumento de Deus que despertou nele a vocação sacerdotal. Ele agradece ao Papa Bento pelo amor à igreja, à Santa Liturgia, à doutrina. Te amamos, Papa Emérito. O Jefferson Márcio, ele diz assim: um ano da notícia ainda me faz chorar. O amado Papa Emérito Bento XVI renuncia à sede de Pedro. Hoje compreendo que não teve outro motivo para a renúncia a não ser o amor a Deus e à igreja. Ao Papa Emérito também ele deve a vocação por meio do exemplo que ensinou ele a renunciar e amar somente a Deus. E o chanceler, ele lembra uma frase do Papa Bento XVI: não tenham medo de dar tudo para Jesus. Jesus não tira nada, mas dá tudo. Aí vários testemunhos, o pessoal manifestando bonito, carinho. Viu? E como a gente viu na primeira reportagem, eu achei interessante, daquele vaticanista que dizia do gesto profético do Papa Bento XVI. Era o ano da fé, então esse gesto foi um gesto de muita fé também. Né, Padre? Olha, eu na verdade fiquei profundamente comovido com o gesto do Papa Bento XVI. Eu não vi a renúncia dele como uma fraqueza, como uma fuga, como uma coisa... Não, primeiro um gesto de profunda humildade. Uhum. Tá? Ele começou dizendo, olha, o exercício do ministério petrino, ele tem as suas exigências. E hoje os tempos que vivemos são mais exigentes ainda. De muita consciência também. Muita consciência. Então, inclusive o Rodrigo lembrou bem, com muita lucidez, reconhecendo os meus limites físicos, não é? Ele diz: eu quero continuar servindo a igreja de Jesus Cristo, mas de uma outra forma, não é? O ministério exige alguém que tenha plena disposição física para isso. Então, eu vi muita grandeza do Papa Bento XVI ali no seu gesto de renúncia. Não foi nada de fraqueza, não foi nada de crise ou qualquer coisa parecida. Nos ensina muito, tá? Eu lembro que na época tantas reflexões foram feitas, mas às vezes a gente vê muitas pessoas apegadas àquilo que faz. Os cargos na igreja, os cargos que ocupam, a pessoa não larga nada, a pessoa está psiquicamente, às vezes desequilibrada, mas ela não quer sair da frente daquilo que está fazendo. Na verdade, há hoje uma sede pelo poder, né? Uma sede pelo poder e assim por diante. E Jesus Cristo nos ensinou que servi-lo é lavar os pés uns dos outros. Uhum. Né? Então, acima de tudo, qualquer cargo que você ocupa, sobretudo no reino de Deus, é acima de tudo serviço. Então, eu aprendi isso com o Papa. Né? Eu penso que a lição para nós, padres, bispos, leigos, quem está a serviço do Senhor, nós não temos direito a nos apegarmos a nada. Quem se põe a ser servidor de Jesus Cristo tem que entender que serve a Ele
lá em cima, seja no que estiver fazendo, acima de tudo. Depois, eu fiquei impressionado com uma outra coisa. Como essa igreja é de Deus. Como essa igreja é do Senhor. Se eu já amava a Igreja Católica, passei a amá-la mais ainda, vivendo dia a dia aquilo que foi o dia do anúncio da renúncia, ao dia que o Papa renunciou de fato, ao conclave, ao que vieram. Meu Deus, que sabedoria de Deus conduzindo a igreja. Todo mundo apostando em crise, numa igreja que ia decair, assim por diante. Não, eu nunca vi a igreja tão fortalecida, tão unida, tão assim conduzida por Deus nesses tempos. Então, eu acho que a gente, quando vê coisas assim acontecer, nunca ir pelo caminho do desespero, da especulação, não. O que é que Deus quer nos mostrar, nos ensinar com os fatos e com os acontecimentos? Então, eu penso que foi uma bênção aquilo que o Bento XVI trouxe para nós. E aquilo que o senhor falava ainda há pouco, né, Padre Roger, dessa característica de Bento XVI também, que é esse lado monástico de oração. Ele dizia justamente isso, né? Agora eu quero ajudar a igreja e o seu sucessor, o Papa Francisco, através da oração, da minha oração, né? E ao mesmo tempo, a gente vê Francisco, né, há pouco tempo também, declarando, dizendo o seguinte, né? Que bom é ter Ratzinger por perto no Vaticano, como um avô a quem se dirige para obter apoio e conselho. Então a gente percebe assim essa amizade, essa admiração, né, e esse respeito do Papa Francisco, que quer nos ensinar isso também, né, a recorrer a Bento XVI com toda essa admiração e respeito, não é? É isso aí. Fala agora, jogou para mim. Eu li ontem uma entrevista do Monsenhor Georg, falando sobre Bento XVI, e que ele, como secretário do Papa, foi o primeiro a saber dessa renúncia, né? E ele teve que guardar no coração as 7 chaves, porque não poderia ser divulgado antes da hora. E ele disse, inclusive o irmão de Bento XVI chegou a dizer que ele começou a maturar essa renúncia já em 2012, quando ele fez uma viagem para o México. E lá a gente percebeu que realmente ele já estava muito mais enfraquecido comparado a 6 anos na época, e já estava muito mais debilitado para estar à frente do papado. E muito interessante o que o Monsenhor Georg falou ontem, Dom Georg hoje, falando sobre essa colaboração que existe entre eles. Não sei se vocês lembram, quando teve o primeiro encontro divulgado entre Papa Francisco e Papa Bento XVI, em Castel Gandolfo, em que Papa Bento XVI entregou uma caixa para o Papa Francisco. Naquela caixa, todos os documentos, todas as coisas relativas ao que acontece na Cúria Romana foram passados para o Papa Francisco, né? Então é lindo ver essa colaboração e ver que os dois estão ali a serviço da igreja. Isso é muito bonito. Existe essa união de alma, mas uma união em prol da própria igreja. E outra coisa muito interessante que vocês sabem também é que a primeira encíclica do Papa Francisco, 90% dela foi escrita por Bento XVI. O Papa Francisco fez a introdução, alguns ajustes para adaptar a própria linguagem dele, também a conclusão, mas ali Bento XVI não quis que aquilo ficasse para si, mas por causa da igreja também entregou para o seu sucessor. Então é bonito ver que entre eles existe sim, eu chego a afirmar isso, existe uma continuidade sim, porque eles estão na igreja, estão à frente da igreja para levar as pessoas para Deus. É verdade. Isso é o mais importante. E quando o Francisco declara, né, Padre Roger, apoio, né, e conselho. Olha que coisa linda. Não, assim, a questão do apoio é isso que a Mista está dizendo. A igreja não é uma prefeitura onde sai um prefeito, entra outro e acabou o que o outro fez. Não, muito pelo contrário, a igreja é o reino de Deus, ela é uma continuidade. Bento, o nosso querido Papa Francisco está levando adiante aquilo que os outros papas anteriormente fizeram pela igreja, e essa igreja de Jesus Cristo continua a caminhar dessa forma. Agora, é um privilégio o Papa Francisco ter um papa emérito ao seu lado, porque nenhum dos outros tiveram isso. É verdade. Não é? Então, sinta-se e essa privilegiado. humildade também de Francisco. Justamente, né? Como um avô, aquela pessoa onde você pede conselho, luz, orientação e assim por diante. Então eu penso até que o Papa Francisco se sinta muito mais seguro, não é? Nesse trabalho que não é fácil, ser o pontífice da igreja, sendo um apoio, um sustento de um Papa emérito ao seu lado, como é o Papa Bento XVI. O Papa está ali, não é para fazer sombra, não, muito pelo contrário, é para ajudar com que a luz de Deus
seja cada vez mais intensa no coração de nossa igreja e do nosso querido Papa Francisco. Por exemplo, um detalhe bem interessante, muita gente não sabia, mas já era um projeto de Bento XVI inserir São José na oração eucarística. Fazer referência a São José na oração eucarística, como também colocar aquela imagem de São Miguel ali perto da prefeitura da Casa Pontifícia. Então, o Papa Francisco ele fez questão, até mesmo como um gesto de homenagem, chegou a chamar o Papa Bento XVI para participar da inauguração da estátua de São Miguel. Então, é bem interessante que o Papa Francisco também traz Bento XVI no coração em muitas das suas decisões. Ele chegou a dizer que um desses bate-papos informais, digamos assim, com o Bento, ele disse que Bento XVI ele tem tudo na cabeça, que ele nem precisou ler aqueles documentos que Bento XVI já foi passando para ele, assim, porque tinha tudo ali organizado na cabeça dele. Então, é muito interessante ver essa colaboração que existe, né padre? E também, por Bento XVI também tem uma experiência de cura, há muito tempo estar trabalhando ali. Ele até pode auxiliar o Papa Francisco, até em termos de estrutura, de como funcionam as coisas, que o Papa Francisco nunca morou em Roma. Então, é interessante também essa colaboração e o fato do Papa Bento XVI, sem dúvida, está sendo esse braço direito, né, de Papa Francisco. Eu quero dar um espaço também para os internautas que estão em casa participando com a gente. Eu vou ler algumas participações. O João Alfredo de Santos, ele fala assim: o Papa Bento XVI é um exemplo de santidade, de humildade e recolhimento, com todo o seu silêncio santo, que ele possa interceder por nós. E que o Papa Francisco também abençoe toda a população. Alu Moura de Santos, sobrenome Santos, Papa Francisco e Papa Emérito Bento XVI, 2 homens de Deus. A Maria de Fátima Ribeiro, que o Santo Padre, o Papa Francisco, continue sendo esse exemplo de amor e simplicidade e que a Santíssima Trindade, Nossa Mãe do Céu, proteja o Papa Bento XVI. Aline Maria Maceió Alagoas, o Papa Emérito é uma prova de amor. E a Maria Helena Camargo, de São Paulo, capital, o Papa, por sua humildade, pedir pelo povo do Brasil que o Papa Francisco também nos abençoe. E eu lembrei de quando o Papa Bento veio ao Brasil, que muitas pessoas não tinham um conhecimento dele, e todo mundo falou, ele mudou aqui no Brasil. Não, na verdade, todo mundo conheceu o Papa Bento aqui no Brasil, é o que ele é. E agora já também um comentário, assim, que pode ser que nós tenhamos, com a canonização do João XXIII e João Paulo II, 2 papas na Praça São Pedro, ou na canonização, será possível? Pois é, quem sabe, não é? Vamos esperar. A gente ainda não vimos, e o Rodrigo trouxe uma coisa importante, nós não vimos ainda os 2 papas celebrando juntos, né? De uma forma pública e assim por diante. Como o Papa Bento XVI tinha um amor enorme, esses 2 papas, pode ser uma possibilidade. Quem sabe a gente está vendo tanto acontecimento histórico, aí pode ser mais um acontecimento histórico. Bem, pelos corredores do Vaticano dizem que corre essa notícia de que Bento XVI recebeu o convite, né? Então vamos ver se isso realmente vai se concretizar. Vamos ver. A gente tem muito o que conversar ainda, né? Mas vamos encerrar a nossa conversa aqui. Quero agradecer ao Padre Roger, a Mircele por estar aqui conosco. Obrigada pela contribuição de vocês, né? Pela experiência, enfim. Mais uma coisa nessa conversa toda me chamou a atenção, vinda do Padre Roger, dizendo assim, olha, que Bento XVI só quer ser colaborador, não é? Que nós possamos aprender isso do nosso Papa Emérito, né? Que possamos ser sempre colaboradores do Reino de Deus.